Pode conectar, que tá começando agora mais um episódio do seu podcast de conexão do varejo com a nova economia. Eu sou Letícia Guedes, aqui do Connector Hub do Cindy Loja de Porto Alegre, e mais uma vez estou começando um episódio aí feliz da vida que a gente está trazendo para você que nos acompanha conteúdo de altíssima qualidade para você seguir criando a sua opinião, o seu olhar crítico sobre todo esse ambiente que hoje a gente está inserido e compõe também o nosso querido varejo. Vocês já estão vendo aqui ao meu lado, estamos novamente recebendo o nosso querido Rodrigo de Assis. Estou de volta! Como co-host do Connector. Eu sei, vocês estão muito felizes, eu tô de volta. O Rodrigo e eu temos uma batalha interna em que ele acha realmente que ele é um host melhor do que eu, do Pode Conectar. Enfim, vamos continuar mantendo ele feliz sobre isso. Sim. E a presença do Rodrigo aqui, que é o nosso grande economista-chefe do Cindy Loja de Porto Alegre, se dá porque a ideia da pauta de hoje foi justamente dele. Sim, me mantenham na ilusão de que eu sou bom nisso aqui, tá? Por favor. Mas a gente teve uma ideia brilhante, na minha opinião. Eu acho também. A grande notícia dessa semana, que foi o que o Rodrigo me enviou ontem de manhã e decidimos, precisamos fazer um podcast sobre isso, foi sobre o Prêmio Nobel de Economia, que foi exatamente... Sim, o Prêmio Nobel de Economia, ele veio para 3 pesquisadores que falam sobre como a inovação pode gerar crescimento para os países, para as regiões, enfim. Então, nada melhor do que a gente conversar sobre inovação, sobre como que os países podem crescer, que é um assunto super atual para o Brasil hoje, inclusive, né? Como é que a gente pode manter o nível de crescimento? Já estou me adiantando aqui. Mas como é que a gente pode fazer com que a inovação possa gerar crescimento lá na frente? A gente tem 3 autores aí, o Mokir, Aghion e Howitt. Falei certo? Não sei se eu falei certo os nomes dele. Mas os 3, um deles é historiador, os outros 2 são economistas, e eles falam sobre... eles pesquisam exatamente como que a inovação criativa, a destruição criativa pode gerar crescimento. E quais os mecanismos para isso. E é sobre isso que a gente vai fazer aqui, claro, fazendo um paralelo com o estado do Rio Grande do Sul e Porto Alegre. Maravilha. E daí quando o Rodrigo trouxe essa notícia pra gente, pensou, nossa, a gente tem que aproveitar isso, fazer um conteúdo de altíssima qualidade, e nós 2 pensamos em um único nome que poderíamos trazer para esse episódio, que a gente já vai contar quem é, mas primeiro roda a vinheta. Então eu vou deixar para o Rodrigo fazer as honras de apresentar o nosso maravilhoso convidado de hoje, do Pode Conectar. É um prazer enorme estar recebendo aqui a Odi Cunha, meu ex-professor na PUC de macroeconomia. Estávamos aqui conversando sobre a macro da graduação. Então é um prazer, a Odi, tá te recebendo aqui. Muito obrigado pela tua presença. O Aodi, rapidamente, resumo, porque o negócio é extenso. O Aodi, então, professor universitário, ele já foi presidente da FEE, ele trabalhou na Secretaria da Fazenda aqui do Estado, é isso mesmo? Fui secretário da Fazenda. Da Fazenda, do Estado. 2007 a 2009. Ótimo. E trabalhou em muitos bancos já e como conselheiro administrativo de vários outros empreendimentos, né? Então, vou resumir aqui para a gente não ficar muito tempo. Então, Audi, muito obrigado pela tua presença. É um prazer estar aqui com o meu professor. Obrigado, Rodrigo, Letícia. É uma alegria poder estar conversando com vocês aqui, ainda mais sobre um tema tão relevante. Hoje, obrigada mesmo por aceitar o convite, né? E também reforçando aí o quanto tu representa para o nosso ecossistema de inovação local aqui. Uma referência muito grande, visto também a tua contribuição para a criação do Instituto Caldeira, agora o ITEC também, né? Que é um tema que a gente vai explorar ainda nesse episódio. Mas queria te pedir para começar comentando um pouquinho, já que o nosso gancho aqui para falar de sustentabilidade econômica é justamente a pauta do Prêmio Nobel desse ano, né? E que a gente entende que isso cria também uma possibilidade de se olhar para esse assunto como realmente estratégico para a economia mundial, né? Qual que é o teu olhar exatamente, assim, sobre o que tu entende que isso representa e como traduz esse momento econômico agora? Bom, primeiro em relação, assim, né, ao Prêmio Nobel, né, os economistas aqui que o Rodrigo já citou, tiveram um trabalho muito relevante, né? Como todo mundo que recebe o Prêmio Nobel recebe depois de um longo período de vida, né? Pesquisando, publicando, temas que, de algum jeito, são inovadores do ponto de vista da teoria econômica, né? E de relevância, né? Para o desenvolvimento da ciência econômica. Se a gente olha para esse tema de crescimento econômico, tem uma trajetória longa, né?
crescimento econômico, alguma coisa de algum jeito, no século XVIII, XIX, lá em Adam Smith e outros, né, se entendia como são trabalhadores, pessoas, a gente analisa como é que esse trabalho é dividido, né, tinha o tema da divisão do trabalho lá do Adam Smith, se coloca mais capital e sai a produção, né, e essa forma de pensar ela foi se sofisticando ao longo do tempo, depois se foi ver a quantidade de capital que se colocava, e depois em determinado momento começou a entrar a história de progresso tecnológico, inovação, do jeito que a gente conhece. Não é só pessoas e máquinas e dinheiro, é a forma como as pessoas, o empreendedorismo, as leis, né? Isso foi evoluindo, né? Principalmente lá com o modelo de solo, de progresso tecnológico, depois Homer foi explicando isso. Se chegou também um papel das instituições, né? Com Acemoglu, Douglas North, que foram outros economistas que também ganharam o prêmio Nobel, né? O Acemoglu tem um papel, por que os países ficam mais ricos ou não, né? E aí tem essa parte, um livro maravilhoso sobre instituições, mas esse tema do progresso tecnológico ele é relativamente novo, né? Assim, nessa longa história aí de 3, 4 séculos, né? De teoria econômica. E o que esses autores agora fizeram é explorar um pouco mais esse tema do que é progresso tecnológico, que é inovação, como que a inovação ela gera mais riqueza, mais crescimento, e principalmente esse tema aí do que se chama da destruição criativa, né? Que de algum jeito lá Schumpeter, que era um economista, já tinha falado, mas eles agora de uma forma mais moderna, mais elegante, do ponto de vista estatístico, começaram a conseguir mostrar, né? Como ondas de inovações também dependem de todo um processo institucional, regulatório que facilita. Por que alguns lugares a inovação ela se desdobra e gera uma série de outras inovações, de novas empresas, as empresas antigas que adotam morrem, outras nascem e isso floresce ao longo do tempo. Por que em outros lugares, outros países, às vezes você tem a mesma inovação que está circulando no mundo, mas isso não floresce, não gera novas empresas, não gera novas riquezas. Então, acho que esse é o avanço, né, dessa premiação nova. Maravilha, obrigada também por essa perspectiva histórica, isso traz bastante, né, especialmente pra gente que não é da área, entender de onde vêm essas construções, assim, porque a gente entende que isso reflete muito de para onde também as economias estão se movimentando e para onde elas estão olhando. E daí trazendo um pouco mais pro nosso aspecto Brasil, assim, né, a gente entende que existe um movimento, como tu bem fala, de um movimento global, né, desse momento da economia, e como é que a gente pode traduzir isso no nosso modelo brasileiro, ou como é que a gente vê isso no nosso modelo brasileiro, considerando que a gente tem muitos desses desafios que tu mesmo mencionou, da produtividade, né, da educação, infraestrutura, enfim. Você mencionou pontos que são muito relevantes, né? E um deles, o principal deles, eu diria que é educação, né? Porque quando a gente fala de inovação, a inovação não é só aquele recurso tecnológico de última ponta, né? A gente não está falando só sobre a grande fábrica de microprocessadores ou chips de última geração, ou só da ferramenta mais sofisticada de AI, que é a OpenAI, que tem bilhões e bilhões de investimentos está produzindo. Quando a gente fala de inovação, a gente fala daquilo que faz com que as pessoas, empresas, empreendedores, trabalhadores façam os mesmos processos que faziam anteriormente com mais eficiência. Né? Às vezes é uma forma de se organizar a produção, mas tudo isso, no fundo, está baseado em conhecimento. Né? E conhecimento, ele se desenvolve principalmente com a qualificação das pessoas, com o processo educacional. Né? Você não tem nenhum país que ficou próspero ou rico que em algum momento da sua vida, da sua história, não tenha se desenvolvido a partir de ter melhorado muito a educação em larga escala. Né? Isso foram nos países desenvolvidos da Europa, nos Estados Unidos, mas foi no Japão, foi na Coreia, né? A Coreia que era um país muito mais pobre que o Brasil na década de 50, 60, até início de 70, né? E hoje tem uma renda per capita que já é 3 vezes a do Brasil, fez essa opção também em determinado momento, fez uma transformação educacional em massa em termos de qualidade e a partir daí, né, com outras regras, com regulação adequada, com outros incentivos, claro, floresce, não é só a parte educacional, você tem que ter regras onde a economia estimule investimento, né? Mas educação é um ponto-chave, né? Então, o Brasil, quando a gente olha em relação ao mundo, se a gente olha o mundo nos últimos 4, 5 décadas, foi um período de enorme crescimento global.
Esse crescimento tem várias explicações, né? Eu diria que uma delas é uma das coisas que estão sendo questionadas hoje por esses movimentos de aumento de tarifa nos Estados Unidos, mas foi de muito aumento do comércio global. Os países começaram a comercializar mais, os custos de importação e exportação caíram, as tarifas caíram, e isso permitiu o quê? Isso permitiu que os avanços tecnológicos do mundo como um todo se espalhassem de uma maneira mais rápida, né? Então, assim, países que eram mais prósperos e ricos, na década de 70, 80, início de 90, na Europa, Estados Unidos, passaram a olhar o mundo como um todo, passaram parte das suas cadeias produtivas para a China, para a Índia, para o Oriente, que tinham um custo de mão de obra mais barato. Esses países também que começaram junto com isso a investir em educação, começaram a ficar mais eficientes. O mundo começou a produzir mais, gerar mais riqueza e eu diria, espalhar de uma forma mais homogênea conhecimento e tecnologia. O Brasil, eu diria que talvez tenha aproveitado pouco este último ciclo, né? E por isso cresceu um pouco menos do que o mundo e bem menos do que esses emergentes, que cresceram mais. Citei o caso da Coreia, mas tem vários outros, a própria China, né? E talvez não tenha aproveitado isso por algumas dificuldades, algumas restrições, como o tema da educação, né? O Brasil conseguiu fazer um desafio de colocar crianças na escola, ela tem escola para as crianças, mas a qualidade da educação, ela ainda deixa a desejar quando a gente olha para os padrões internacionais. Então, a educação é um desafio para o Brasil, aproveitar mais este mundo que gerou mais tecnologia. Não é só educação, evidentemente, eu acho que o Brasil tem que ser um país mais aberto ao comércio, à troca, tanto fluxo de pessoas, migração, quanto comércio. O Brasil é um país muito fechado, muito protecionista, isso diminui a entrada de tecnologia, de conhecimento, né? Então, assim, tem uma série de desafios. Por outro lado, tem muita oportunidade, né? Porque hoje o conhecimento, quando a gente olha, por exemplo, a inteligência artificial, claro que tem uma parte que a gente chama de hardware, que é máquina, que é investimento pesado, mas, por outro lado, cada vez mais o desenvolvimento está na fronteira de conhecimento. E essa fronteira de conhecimento, à medida que a gente faça esse básico, né, de melhorar a qualidade de educação, a gente tem uma economia mais aberta ao investimento, ao empreendedorismo. O Brasil tem muito espaço para crescimento ainda. E eu não sei se essa pergunta, de alguma forma, já estava respondida também nessa tua última fala, mas quando a gente está falando de desenvolvimento econômico sustentável de um país, do que exatamente a gente está falando, né? Além de base tecnológica, em termos de futuro, né? O que isso representa para um futuro, ou se a gente está falando de futuro quando a gente fala sobre isso? Eu acho que hoje em dia, a gente talvez possa ter mais de um conceito, mas eu gosto de pensar, quando a gente fala em desenvolvimento econômico sustentável, é um desenvolvimento onde você consegue enxergar claramente que um país, uma região, está numa rota de crescimento que é constante, né? Não são altos e baixos. Você tem 1, 2 anos, cresce muito por alguma razão num país, por causa da macroeconomia, mas aí daqui a pouco o juro começa a subir, aí a inflação volta, aí você retrai. O Brasil, às vezes, tem sido um pouco assim, ele oscilante. Quando a gente vai para uma região, vai para o Rio Grande do Sul, não, cresce bastante, mas daqui a pouco vem uma seca, aí o PIB cai de novo, aí eu volto, aí depois de novo eu tenho uma seca, né, que é um tema relevante para o Rio Grande do Sul, a gente pode chegar lá depois. A gente fala de inovação, estamos falando de IA, talvez uma grande inovação para o Rio Grande do Sul é saber lidar melhor com esse fenômeno climático e assim, né? Mas eu acho que quando a gente olha para esse desenvolvimento, é um crescimento mais contínuo, constante, né? Como a gente viu em países que saíram de renda baixa e cresceram mais, né? Coreia, Austrália, vários países da Europa, enfim, por mais tempo, e um desenvolvimento e um crescimento que também gere uma riqueza de uma forma que não seja muito desigual. Né? Faz parte do capitalismo, você tem as desigualdades, mas assim, muita desigualdade é ruim para esse crescimento. Hoje em dia, eu diria que também você tem um crescimento de geração de riqueza econômica que preserve seus recursos, né, os recursos naturais de uma maneira sustentável, né, porque cada vez mais isso passa a ser algo relevante. Então, é um crescimento harmônico, né? O desenvolvimento sustentável é um crescimento harmônico, contínuo, que propicia melhores condições de vida para o maior conjunto possível, né, da sua população, preservando os recursos que aquela região, que aquele país tem para se manter ao longo do tempo. E quando a gente está falando, por exemplo, assim, de um desenvolvimento econômico em torno da inovação, a gente está necessariamente falando assim em transformar a base econômica, como aqui no caso a gente tem no estado, né? Muito voltado para o industrial e para o agro. É o caso do esforço ser, a base econômica ser mais sobre inovação? Ou não necessariamente?
Eu acho que não necessariamente, assim, Letícia, porque como é que eu vejo inovação? Inovação não é uma mágica onde você tem as suas diferentes áreas de produção, indústria, agricultura, serviços, e aí é um box separado lá, né? Ter a capacidade de inovar ou ter uma economia mais inovadora significa você ter uma cultura que está espalhada nessa economia de tal forma que os agentes econômicos, as empresas, os empreendedores naquela região, numa cidade, num estado, num país, você tem um conjunto de estímulos para que cotidianamente, a todo momento, eles estejam olhando para como é que eu posso fazer isso melhor? Como é que eu posso fazer isso diferente? Como é que eu posso fazer isso gerando mais riqueza? Né? E aí, de novo, eu acho que não tem muita mágica nisso, né? Você precisa ter uma base sólida para fazer isso. E aí eu começo de novo no tema da educação. Né? Não tem como você ser muito inovador numa sociedade se o nível de educação de uma maneira geral, e aí a gente está falando nas diferentes escalas, né? Seja de um trabalhador de áreas tradicionais, seja... A gente de vez em quando, por isso que eu falo, a gente pensa em inovação nas coisas que estão acontecendo lá na ponta, mas a inovação é a forma lá, né, como um trabalhador básico lida com os seus equipamentos, se ele sabe falar uma outra língua ou não, se o empreendedor, da mesma forma, teve um nível de educação básico, seja isso numa grande indústria ou numa loja pequena na esquina. Então, é muito difícil falar de inovação sem falar de educação. Né? Educação, para mim, é um pilar básico nisso. Você precisa avançar na educação. Agora, claro, não é só isso. Você precisa ter um conjunto de regras, incentivos do poder público, do ambiente privado, para que isso aconteça. Né? Então, assim, se você quer ter um desenvolvimento maior, você tem um crescimento maior numa região, no estado, num segmento econômico, você tem que ter a combinação dessas coisas, né? Bom nível de educação, e educação quando eu falo no sentido amplo, né? E incentivos corretos, né? E aí eu acho que ele pode ser em todos os lugares, né? A gente fica pensando muitas vezes no setor inovação tecnológico, e às vezes são coisas simples, né? No caso, como o estado do Rio Grande do Sul, talvez é melhorar a performance de produtividade da nossa agricultura, né? Que é um recurso básico, né? Porque eu tenho dito, não adianta a gente fazer mais hubs de inovação, trazer um instituto de tecnologia de 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, e a cada vez que nós temos uma seca, que falta água, a coisa mais básica e primitiva da sociedade, de milhões de anos, né? Você precisa de água para produzir. Como a gente não consegue, por N razões, saber acumular água, quando tem água. Né? E a cada vez que acontece isso, a gente destrói 50, 60, 80 bilhões de renda, que não é só da agricultura, afeta o comércio, afeta o serviço, afeta a loja, as pessoas têm que sair do interior. Isso é um caso básico. Então, assim, talvez a gente olha para um caso do Rio Grande do Sul, a gente tem que estar olhando para a inteligência artificial, é claro, todas as empresas, todo mundo está olhando, mas a gente tem que olhar para alguma coisa mais básica que está, né, limitando o nosso crescimento mais sustentável no estado. Sim, pois pensando nisso, assim, até a questão de ver a inovação como uma forma de economia é difícil de mensurar, né? Porque o que se considera nisso, né? Você sabe, na verdade, essa resposta? Até tu me perguntando, eu tava aqui pensando, mas talvez tu saiba. A forma como a gente mede, assim... É produtividade, né? Então, assim, basicamente a gente tem recursos que são a força de trabalho, as pessoas trabalhando, né? Trabalhadores, empresários, médicos, né? A força de trabalho de uma sociedade, e ela tem recursos disponíveis, né? Matérias-primas, capital, dinheiro, e a gente mede isso aí em horas de trabalho. Toda vez que com esses recursos você tem mais produção, mais geração de riqueza, a diferença disso de um ano para o outro, você chama de produtividade. Né? Mesmo número, 100 milhões de trabalhadores empregados geraram lá 1 trilhão de produto, né? Você tem um cálculo de produtividade. No ano, esses mesmos trabalhadores geraram 1 trilhão e 50, 1 trilhão e 100, você está medindo isso. Da onde vem isso? Aí você pode chamar isso aí de aumento de produtividade, mas no fundo vem dessa inovação, a forma as pessoas aprenderam a trabalhar melhor, criaram uma máquina melhor, criaram um arranjo produtivo melhor, descobriu a inteligência artificial, a internet ajudou nisso, né? Você tem um veículo elétrico que, enfim, é mais... Tudo isso a gente chama de inovação, né? Toda forma nova de combinar trabalho, produção, é inovação. Agora, é claro,
você vai ter ambientes, países, regiões, empresas que são mais ou menos inovadoras. Sim. Porque sabem combinar melhor esses fatores. Sim. Tem um ponto que eu tava pensando aqui enquanto o professor tava falando, que é justamente um ponto do Prêmio Nobel também, para puxar de novo isso aí, que é como que a gente gasta o dinheiro, ele tem a ver também com inovação, né? A gente tá ali, e isso já vou trazendo aqui um pouquinho para o nosso estado, né? Que é um ponto que a gente pode conversar também, é que como é que a gente faz inovação sem ter as regras do jogo bem estabelecidas, que é o ponto do Acemoglu, por exemplo, nas instituições são importantes. Todo o comércio mundial dos anos 90 e 2000 ali, que cresceu bastante, teve muito comércio, porque as regras do jogo estavam bem claras, né? E, de certa forma, os Estados Unidos dava essa regras do jogo bem claras para o mundo inteiro. E agora mudando, a gente não sabe muito bem as regras do jogo para todo mundo ao mesmo tempo, né? Mas trazendo para cá e fazendo essa ligação, até para entender um pouquinho como é que a inovação pode virar crescimento, é justamente assim... Não adianta só, e é uma coisa que vinha das teorias, que foi evoluindo das teorias econômicas, tu joga dinheiro e a coisa acontece. Não é isso, Sim, né? já tá A gente tá jogando dinheiro, por exemplo, na saúde e educação no Brasil, e a gente tá vendo um resultado muito ruim, né? E não é só isso que importa. Importa é tu fazer de forma diferente até tu aumentar a produtividade, que o professor explicou bem como é que funciona. Então, essa ligação de como que a gente gasta, a qualidade do gasto, a qualidade de como a gente pensa as coisas, tá ligado com o quão bem a gente cria educa as nossas crianças e adolescentes para entrar no mercado de trabalho, como é que a gente faz para melhorar a forma como eles estão inseridos no mercado de trabalho para fazer mais no mesmo tempo, né? Que é exatamente isso, o aumento de produtividade. Então, como é que a gente pensa gastar melhor tem tudo a ver com inovação, né? Gastar melhor é uma forma de inovar também, né? E a gente precisa muito disso, principalmente no Rio Grande do Sul, né? Eu acho que hoje eu ouvi ele falando algumas vezes já sobre isso, né? O quanto a gente precisa melhorar aqui para ter um crescimento maior e mais sustentável, né? E eu vou fazer uma última ligação aqui, que é justamente... eu estava comentando com a Odi antes sobre... É interessante olhar, por exemplo, o indicador, o CLP lá dos municípios, né? Nós lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a gente está em primeiro lugar, né? Mas a gente tem claramente problemas estruturais, fiscais, etc. Como é que a gente faz essa ligação, né? Bem, a gente tem um centro inovador enorme aqui no estado e na nossa cidade também, né? Mas a gente também peca em outros âmbitos, né? Como é que a gente faz essa ligação da inovação com esses entraves que a gente tem? Tu falou muito bem da agricultura, né? Nós precisamos resolver isso, né? Como resolver não é uma coisa fácil, né? A gente não vai resolver aqui conversando, mas como é que a gente resolve essas coisas e como é que a gente vê esse cenário, né? O Rio Grande do Sul tem, dentro do que o professor falou, um sobe e desce de crescimento que depende muito do agro, né? E a gente está à mercê do clima, né? E o clima tem sido cada vez menos favorável para a gente, né? Como é que a gente vê esse brete? Não é uma coisa simples, eu imagino. Não, eu acho que sim, é um bom ponto seu, Rodrigo. A inovação ela ocorre no setor público e no setor privado, né? Em qualquer ambiente onde você tenha pessoas tomando decisões, né? Todos os dias. É muito difícil você ver, eu sempre digo isso, né? Eu tive um período relativamente longo no setor público e agora um período longo já no setor privado. Isso me ajuda um pouco a entender como os dois ambientes às vezes veem um ou outro, né? E eu acho que às vezes eles veem de uma forma limitada, naturalmente, né? O pessoal do setor privado não entende um pouco como é que funciona o setor público também tem dificuldade de entender a lógica e dinâmica, né, do setor privado. Mas é um fato da vida o seguinte, se você olhar, não tem nenhum lugar no mundo desenvolvido, próspero, para onde as pessoas querem ir, onde você tem um setor privado muito desenvolvido, muito dinâmico, e um setor público desorganizado, que não funciona. Isso não existe. Quando as pessoas falam que querem ir para Nova York, Londres, Paris, Vale do Silício, Xangai, o que vem na cabeça dessas pessoas? É um lugar que as coisas funcionam, né? Você tem uma educação boa para todos, a segurança funciona, a mobilidade funciona, você tem equipamentos culturais. Então, o setor público organizado ele é importante e por mais que seja difícil, às vezes, pelas regras e pela acomodação, você inovar, mas ele é importante. Inovar, às vezes, é fazer o que você já sabe que deu certo em outros lugares, né? Você deu um exemplo de caso,
O Brasil, às vezes, bota em algumas áreas bastante recurso, mas a gente ainda tem pouco hábito. O que eu acho que seria inovador no setor público do Brasil como um todo, né? Além do Rio Grande do Sul, é você cada vez mais conseguir acompanhar a eficiência daquilo que você faz, né? Você medir as coisas. O setor privado faz muito isso, né? O setor público, às vezes, tem uma dificuldade. Você abre um projeto novo, né? Vou fazer tal projeto nisso, educação, saúde. Você coloca dinheiro, aí a coisa não anda. Você diz, preciso colocar mais dinheiro. Porque não está andando porque eu preciso colocar mais dinheiro. Isso não termina nunca, né? Às vezes precisa botar mais dinheiro, mas como é que você avalia isso? Porque aquilo que você botou deu quanto de resultado, né? A criança está aprendendo mais, o resultado de matemática, de aprendizado de português melhoraram, o atendimento lá no hospital melhorou. Então, acho que isso... Né? Da mesma forma que o setor privado a gente fala em inovação e isso empurra para frente, né? As empresas aprendem a fazer melhor, tem uma técnica de produção nova, o setor público precisa disso também. O Rio Grande do Sul, eu acho que assim, se a gente olhar para o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul já teve, muitas décadas atrás, melhor educação, tem ainda uma boa saúde. Os nossos indicadores sociais, eles foram melhor também porque lá atrás a gente montou uma rede de ensino para as crianças antes. Mas o Rio Grande do Sul meio que se acomodou, na minha opinião, em relação a isso. E ele tem um fenômeno que é um fenômeno de envelhecimento, né? Mais rápido. O Brasil todo vai passar por isso, mas aqui começou antes no Rio Grande do Sul. Então, quando você combina o fato de que você tem um envelhecimento da população, uma população no sul, né, do Brasil, o Mercosul não andou, a gente tem densidades populacionais maiores no sudeste, no nordeste, o Rio Grande do Sul precisa achar o seu jeito, né? Ele é um estado ainda comparado com a maioria dos estados de renda maior, indicadores sociais melhores, mas ele, né, a gente tem essa sensação que nós podíamos estar performando melhor. A gente olha para o vizinho e a gente vê que tem tem um impacto aí dessa coisa que o Estado gastou mais do que arrecadou durante muito tempo, décadas, então ele tomou uma dívida grande. Eu acho que o Estado, recentemente, nos últimos governos, tem feito um esforço de modernização de gestão, fez reformas, mas a gente tem esse peso da dívida que nos limita a capacidade de investimento público. Então ele tem que ser muito bem feito. E quando a gente vê alguns indicadores do Estado, a gente vê a dívida, ele é o pior, mas na eficiência do gasto público ele é o primeiro, justamente porque ele tem pouco recurso. Sim. Né? Agora, por outro lado, quando a gente olha para o setor privado, a gente vê alguns segmentos que são muito interessantes. A gente pega aqui em Porto Alegre mesmo, né? Essa parte toda de engenharia de computação, por exemplo, a gente tem universidades de ponta no Brasil. Área de saúde, de formação de saúde, né? Os hospitais que a gente tem formação de saúde, vem gente do Brasil inteiro se formar aqui. Então, aqui tem dois caminhos, eu acho. É um caminho de tecnologia e saúde, né? Que é bastante próspero, e eu acho que tem que apostar nisso. A gente, né, tem inovações, a gente estava comentando do Caldeira, do ITEC, eu acho que mais coisas vão acontecer, eu acho que essa é uma vertente, porque isso não limita o Rio Grande do Sul crescer só pelo tamanho do mercado consumidor local, né? Permite que ele gere riqueza, conhecimento e exporte isso para o resto do Brasil, para outros países, né? Agora, ao mesmo tempo que a gente tem essas coisas que são inovadoras, a gente está falando de tecnologia, de computação, de inteligência artificial, de hub de dados, a gente não pode descuidar daquilo que ainda é talvez a base mais sólida e mais relevante da economia, que é o agronegócio. Né? Eu não sou um conhecedor, trabalhei no mercado financeiro, não estou no agronegócio, mas é evidente, só basta a gente olhar para os dados, que não adianta a gente ficar trazendo todos esses novos hubs e a cada 2, 3 anos, quando a gente tem uma seca, a gente destrói 40, 50, 60 bilhões de reais. Eu já vi esse mapa, a gente pega um mapa de 30, 40 anos para trás. A frequência dessa seca está muito ligada, por exemplo, à expulsão de pessoas do interior. Você vai para várias regiões do estado que foram perdendo relevância porque lá, e não é só o grande produtor, não, é muito pequeno produtor de soja, de milho. Aí o que acontece quando tem uma seca dessa intensa? Né? Em Porto Alegre a gente não sente muito isso, né? Porque já não tem esse fenômeno da seca aqui. Mas a economia do estado ela é muito afetada. A gente nota pelo que fica mais caro, né? É isso, é isso. Mercado. Né? Claro, vai ter efeitos indiretos, daqui a pouco o mercado exato. Imobiliário aqui vai ser afetado, porque perde poder de compra do pessoal do interior que vem também para estudar aqui, né? Mas o comércio, a indústria, então é muito afetado. Então, quando a gente fala em inovação, tem uma série de frentes, né? Cool, assim, high-tech, que a gente fica olhando e que aqui o Estado tem muito potencial, mas se inovar também, por exemplo, a resolver esse tema da seca, de irrigação no Estado. Isso é inovador. Então, o tema da inovação aqui para o nosso Estado, ela cai muito bem, né? É um setor público que tem esse tamanho de dívida, que precisa ser mais eficiente. Acho que está melhorando ultimamente, tem várias ações interessantes nisso. Um setor privado que a gente tem alguns nichos de excelência nessa nova economia que está vindo, mas a gente não pode descuidar também
da nossa economia tradicional e que nos trouxe até aqui, nesse momento, né, de forma relevante. Deixa eu aproveitar aí que tu citou de uma forma muito modesta o Instituto Caldeira, né, e o TEC, que a gente estava não apenas mencionando, mas estava mencionando a tua participação na criação desses institutos, que seria uma coisa muito boa da gente poder destrinchar aqui um pouquinho mais, se não te importar, porque enquanto a gente estava tendo essa conversa, também estava pensando como é bom a gente poder ter a conversa e saber que isso, de alguma forma, não é só a conversa, né, porque acho que tu representa essa figura de uma forma muito positiva, de ter, né, a gente poderia, quantas coisas a gente vê por aí, tá, legal, falar é fácil, né, quero ver fazer, bom, pois esse homem faz também. Então, assim, se tu puder comentar um pouco da criação dessas grandes frentes, desses investimentos grandes aqui na cidade de Porto Alegre, região, para a inovação, que foi o Instituto Caldeira, agora o ITEC também que está surgindo. E somando a isso, eu quero te fazer uma pergunta também. O que está por trás do teu envolvimento nesses projetos? Tá. Vou começar pelo primeiro anterior, que é o Caldeira, né? Instituto Caldeira. O Instituto Caldeira é muito interessante. Eu já estava no conselho do Agibank, lá com o Marciano, desde 2018, né? Que sede em Porto Alegre, agora está sede em Campinas, mas continua com operações aqui pelo Rio Grande do Sul. E em determinado momento, naquela época, a gente já sentia muita dificuldade de contratação de pessoas na área de tecnologia, programadores, mas de tecnologia de maneira geral. E aí, lá pelas tantas dias, o Marciano falou, hoje, vamos pensar, quem sabe, da gente fazer um instituto de tecnologia do Agibank, né? E eu falei, Marciano, achou uma ótima ideia pra gente, mas essa aqui é uma dor que está em todo mundo aqui, né? Não é só do Agibank, está em várias empresas. Isso aqui está virando meio um rouba-monte, como a gente dizia, né? Sim. Tira de um lugar, vai para o outro, falta ali e tal, as pessoas, né, formando boa formação aqui, mas a gente indo embora. Aí a gente foi evoluindo essa ideia de fazer um instituto mais geral e lá pelas tantas eu me dei conta do seguinte, falei para ele, eu acho que a gente não devia fazer isso nem só de uma empresa ou outra, e mesmo de um governo ou outro, isso devia ser um movimento mais amplo. E aí me lembrei de um amigo que eu converso muito sobre esse tema de inovação, tecnologia, academia há muito tempo, que é o Jorge Aldi, que era o pró-reitor da PUC, né, responsável pelo Tecnopuc. E aí eu disse, Marcelo, uma ideia que eu tive era de nós talvez fazermos o seguinte, acho que um escudo para esse movimento assim, de inovação, de institutos, já que nós vamos pensar em migrar, fazer um instituto, acho que tinha que ter um movimento por trás que respaldasse isso, e eu acho que as universidades seriam um bom ponto, porque não são entidades políticas, não vai ter troca de governo, ciclo, claro, os governos vão ser importantes aqui também, mas um primeiro movimento seria a gente ter essa... E aí se criou na época, o Aldi chamou os outros pró-reitores, a gente formou aquela ideia do conceito do Pacto Alegre, né? E a partir do Pacto Alegre, um pacto pela inovação, a gente já tinha algo concreto que seria um novo instituto, o Caldeira. Então esse foi o desenho, né? O Aldi ajudou bastante nisso. A gente foi evoluindo, o Marciano foi contactando também outros empreendedores que tinham interesse, o Agibank entrou muito forte no início, mas também com outros, né, 40 empresas que entraram no início. A gente foi procurando gente local, né, chegou lá onde é o Instituto Caldeira hoje, né, uma zona completamente degradada da cidade, antiga, mas tinha um pouco desse conceito, né, e a inovação, revitalizar. Esse né? ponto é importante mesmo. O local, ele foi pensado dessa forma ou ele surgiu como uma oportunidade? Nós vimos vários locais, mas ali tinha toda, eu acho, uma simbologia, né? E do local, da região, do prédio. Sim, o projeto do quarto distrito, que já tinha mais de 20 anos. Né? E aí fomos pessoas, depois o Pedro Valério veio, a gente trouxe, né, o Pedro para tocar e faz um trabalho ótimo lá, com muita equipe. E aí a coisa foi crescendo, né, para outras empresas. Aí veio, botamos a ideia de botar a educação junto, né, que é a produção Geração Caldeira hoje, que, assim, treina, é um sucesso, assim, vem pessoas de todos os lugares do Brasil, né, uma demanda incrível e cada vez mais vai se aprimorando, né, que o Felipe Amaral lá hoje toca. Então foi isso, né, esse foi lá, mais nessa largada. E o ITEC é numa outra frente, né? E por isso que eu digo, essa parte de educação e inovação, ela tem várias camadas, né? Lá a gente está, por exemplo, no projeto do Geração Caldeira, está ajudando muita gente, adolescentes, jovens, em condições difíceis, muitas vezes, a ter uma oportunidade diferente e, ao mesmo tempo, isso... tem um match com demanda real da vida das empresas, então, né, mas nessa camada. O ITEC tem um pouco dessa ideia que se
tem aqui... ITEC, desculpa, Instituto de Tecnologia? Instituto de Tecnologia, é o nome que tem hoje. O ITEC é isso, né? Ele já teve vários nomes iniciais, né? Então, hoje é o ITEC. Ele surge, eu conheci há um tempo atrás um empreendedor de tecnologia, que é o Cristiano Franco, que tinha uma empresa chamada Poatec. Conheci quando eu estava nos Estados Unidos, vendo alguns fundos de investimento, e descobri que tinha uma empresa de Porto Alegre que fazia o software lá nos Estados Unidos de fundos irrelevantes. Eu quis conhecer essa pessoa, foi lá por 2016, 2017. A história dele, tinha feito sua formação, mestrado em computação fora, tinha sido um executivo da Dell, voltou para fazer essa empresa e tinha uma boutique lá com engenheiros de computação altamente sofisticados, ficava na Cristóvão Colombo ali, tinha gente que fazia um summer job, aluno inglês, americano, que estava no MIT, vinha fazer um summer job aqui em Porto Alegre e ele atendia clientes americanos, atendia a NASA, um negócio impressionante fora. E me aproximei, conheci, e um tempo atrás, agora, uns 2 anos e meio, 3 anos atrás, ele me procurou de novo, disse, olha, aquela minha empresa, fiz uma fusão nos Estados Unidos, acabei vendendo para a Telos, que é uma empresa multinacional americana, e eu queria fazer um give back aqui, né, retribuir isso num tema que eu sempre me dediquei, que era com educação. Ele já tinha projetos na PUC, né, trazendo principalmente meninas talentosas, mas com poucos recursos, de famílias pobres do interior, que tinham dificuldade de continuar no curso. Então, ele foi evoluindo, pagava o curso através da bolsa, criou um prédio do lado para que elas pudessem morar, e ainda dava uma bolsa de permanência para elas poderem terminar. E aí, evasão desabou do curso. Incrível. E aí, tinha um projeto já inicial nisso, e a ideia era... E aí, disse, ó, tem uma ambição aqui, quero te contar o projeto, que era a ambição de tentar criar, aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, um Art College, né, que é um curso de altíssimo nível de ciência de computação, em graduação de ciência de computação, como os melhores americanos. Contou toda a história, ele montou uma estrutura lá inicialmente com pessoas altamente qualificadas para visitar os principais Art Colleges nos Estados Unidos, MIT, Princeton, Stanford, Harvard, Mudd, durante um bom tempo, escritório de advocacia, consultoria. Então, foram uns 3 anos trabalhando nessa estrutura, né? Trabalhando voluntariamente ali. Para ele, adorei o projeto. A gente foi se conectando a outras pessoas. Depois veio o Marcelo Lacerda e o Sérgio Preto, que foram 2 dos fundadores lá atrás, 2 caras que saíram dos primeiros cursos de engenharia de computação da URGS e fizeram no TechNet, que virou o ZAS, que virou o Terra, que foi comprado pela Telefônica. E o Marcelo Lacerda saiu há muito tempo do Rio Grande do Sul, não estava mais. Depois constituiu, fez várias empresas, uma delas, que é em Los Angeles, que chama Magnopus. Para ter uma ideia, é uma empresa que trabalha com inteligência artificial para a indústria cinematográfica americana, e já ganhou Oscar, fez toda a desenho e animação do Rei Leão, foi eles que fizeram, um gaúcho daqui, que as pessoas nem sabiam. Que orgulho! 94 lá, anos 90 ou não? Não, o Rei Leão agora, né? Tá. Mas ele lá, o live action é lá de trás. Sim. E ele adorou, viu o projeto, isso é coisa maravilhosa, quero ver. Então ele entrou o Cristiano, o Marcelo e o Preto como fundadores, e depois, uma rodada mais avançada, a gente conseguiu atrair atenção de 2 fundações, das mais importantes, de 2 dos 5, né, listados aí, talvez brasileiros mais ricos, né, no mundo, que é o Marcel Telles e o Alexandre Bering, né, que é um cara, inclusive, de formação em computação. E essas 2 fundações fizeram a maior doação da história dessas fundações para um projeto individual. Então, nós vamos ter o ITEC, é um instituto que é para ser um instituto de primeiro nível em formação de computação. Nós queremos que seja essa ambição, a melhor escola de computação do hemisfério sul. Né? Quando foi apresentado um projeto nos Estados Unidos, e o nosso modelo, a gente seguiu as 2 universidades mais de ponta em computação, é MIT e Harvard Mudd. Harvard Mudd tem uma característica de ter mais mulheres, que é uma coisa que também o desenho a gente gostaria que tivesse, até pela história do Cristiano, de fomento a bolsas, né? Porque tinha essa ideia, não é possível que tem só engenheiro de computação majoritariamente homem, não tem uma distribuição de conhecimento de matemática mais para homem do que para mulher, não existe. Então tem que... E aí tem essa coisa da dificuldade, vir do interior, morar sozinha, ter que trabalhar. Então a Harvard Mudd tem um pouco isso, inspirou, e a reitora da Harvard Mudd, que é a Maria Klee, e recentemente, quando a gente foi a Nova York, eu, o governador, nós visitamos, tivemos com ela de novo, ela estava 17 anos na Harvard Mudd, ela viu esse projeto, ela disse assim, mas vocês vão fazer isso fora dos Estados Unidos? Eu disse, olha, essa é a ambição. Vocês vão fazer no Brasil? Aí ela disse, olha, não tem nenhuma escola desse nível fora dos Estados Unidos, nem na Europa, nem na China, nem na Ásia.
Ela disse, se vocês conseguirem fazer isso, eu vou pro bono pro conselho de vocês. Caramba. E ela vem. Ela né, hoje ela toca, ela é presidente do Math for America, que é um programa de matemática para... Então, assim, nós vamos ter... E, assim, tem obras andando, a gente já tem o funding todo feito, desenho, arquitetura, modelo de professores, as cadeiras. Isso foi 3 anos de trabalho intenso, né? Então, assim, os gaúchos vão ver, a partir de 2027, um curso de ciência de computação, instituto de tecnologia de primeiro nível mundial. Os alunos todos talentosos, o corte de entrada vai ser muito alto. Mas, assim, os alunos talentosos de qualquer lugar, claro que vou ter de Rio Grande do Sul, mas a gente vai ter que procurar no Brasil, no mundo inteiro, e que passarem, que entrarem e não tiverem recurso, eles vão ter 100% de bolsa. Né? Eles vão morar lá, com a moradia paga e 100% de bolsa paga. Né? E nós acreditamos que a partir disso você vai ter todo um ecossistema de empresas no entorno, né? Lá em Gravataí. Então eu acho que essa sim é uma grande aposta de futuro, né? Como Caldeira, mas assim em formatos, em frentes diferentes, né? E eu acho que essa é uma vocação do Rio Grande do Sul, a gente fazer mais coisa. E isso vai ter um impacto, quando a gente olha para a educação, por exemplo, nós vamos ter que começar, no caso do ITEC, a identificar crianças talentosas, por exemplo, na rede pública, desde cedo, muito cedo, né? E quantas dessas crianças, muitas vezes, sem condições, a gente perde para o tráfico, né? Enfim... Incrível, muito obrigada por trazer com tanta energia esse projeto, assim, é motivador, sinceramente, né? Obrigada mesmo por toda a tua contribuição. Obrigada pelo teu trabalho, pelo nosso estado, assim. E eu vou, de novo, insistir nessa pergunta, assim, o que tá por trás de tudo isso, para além da tua visão, né, teórica de o movimento econômico, o que a gente precisa fazer, o que é a tua maior motivação para, através dessas frentes, entregar para a população, especialmente gaúcha nesse caso, mas não apenas? Eu acho que, assim, a gente... Quem teve, né, na vida, assim, condições de... Eu vim de uma família de classe média baixa, média, né, uma classe média, onde, assim, meus pais sempre tiveram que fazer muito esforço. Eu tive 2 irmãos, né, para dar uma educação de melhor qualidade. Então, eu me considero, sem sombra de dúvida, um privilegiado nisso. E depois tive uma vida profissional que me permitiu fazer o que eu queria, né? Me permitiu ter uma boa vida, boas experiências, né? Conseguir ter recursos para fazer o que eu quero. Eu acredito muito que a gente precisa voltar para a sociedade, né? E principalmente para pessoas que não têm essa mesma condição, que no caso do Brasil é a ampla maioria, né? E eu acredito muito no poder transformador de educação, principalmente, né? Acredito muito no poder de transformação de boas políticas públicas. Então, mesmo eu estando há 15 anos fora, já no setor privado, né? E eu sempre digo, assim, o poder da boa política pública, né? Esse caso de TEC e Caldeira não é com recurso público, né? Mas eu acho que, assim, essa ideia de que você precisa olhar para esses movimentos em escala, né? E eu acho que ajudar o lugar que você mora, o lugar que você convive. Eu tenho uma filha pequena. Meus pais escolheram aqui, né? Eles não nasceram no Rio Grande do Sul, eu nasci no Rio Grande do Sul. Então, isso me motiva, assim, né? Porque você conseguir as coisas só do ponto de vista de mérito da sua profissão, né? Ou dos recursos que você tem, claro que é um ganho, mas, assim, eu acho que é um prazer muito maior quando você consegue ter impacto e ver esse impacto na vida das pessoas numa escala maior, né? E voltamos ao tema do impacto, que abriu o nosso programa, né? Hoje eu vou te agradecer muito, muito mesmo por essa troca. Foi valiosíssima, assim, e feliz que a gente tenha isso registrado para poder ver e rever, porque são visões que eu acho que são atemporais também, né? A gente ter essa visão não apenas do retorno, mas também a gente contribui com energia aonde a gente pode para construir a sociedade que a gente quer, né? Tu quer fazer uma fala final aí? Uma fala final? Não, eu quero agradecer a presença do professor, que eu não via há muito tempo. Obrigado pela conversa aqui, professor. É um prazer estar falando contigo. Posso dizer com
tranquilidade, que é uma das maiores mentes que o Rio Grande do Sul já construiu aí, e a gente vê a tua contribuição, eu vejo a tua contribuição diariamente, né? Semanalmente, aparecendo, falando, dando a tua opinião e querendo que as coisas funcionem bem e devolvendo para a sociedade tudo que tu ganhou, né? Então, obrigado mesmo pela nossa conversa aqui, obrigado pelo teu trabalho que tu faz incansavelmente aqui pro Rio Grande do Sul. A gente tem muito mais perguntas, mas eu acho que a gente ficou sem tempo aqui, né? Então, eu acho que é isso. Obrigado por tudo. Muito obrigado, Rodrigo, Letícia. Foi muito bom aqui estar conversando com vocês e parabéns também pelo trabalho de vocês de tentar disseminar, divulgar conhecimento e aprendizado para as pessoas. Muito obrigada. E você que nos acompanha de casa aí também, muito obrigada pela sua audiência, obrigada por nos acompanhar em mais um pedaço da nossa jornada do conhecimento. Seguimos nossos programas quinzenais às segundas-feiras, 12:30. Até mais!